Porque você veio buscar aqui, não fui eu, não foi o seu irmão. Você veio aqui nesta noite e foi buscar a presença de Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Amém? Nesta noite, o tema dessa palavra, irmão, o que queres que eu te faça? Jesus perguntou ali para o cego que estava no meio do caminho. Às vezes a sua vida nesta noite pode estar no meio do caminho, a minha vida pode estar no meio do caminho. Mas Ele clamou. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler o tema dessa campanha, esse propósito que Deus colocou no coração da igreja, das irmãs aqui do nosso coração, para buscar a presença de Deus. Amém? Se encontra em Lucas 18, no versículo 43. Vamos ler só essa palavra. Glória a Deus. Amém? Vamos achar? Aleluia. Esperar os irmãos achar para nós meditar na palavra do Senhor. Lucas 18, versículo 43. Amém? Amém. Irmãos, se você sentir vontade da glória, se você sentir a vontade do Espírito Santo, a igreja somos nós. A igreja aqui é você. É você que é o templo do Espírito Santo. Aqui ninguém vai olhar se você vai pular, se você vai sapatear. Se Deus tocar no seu coração, fique à vontade, irmão. Nós estamos aqui a passar cheio da presença de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Porque é no culto de oração que Deus opera os seus milagres, as suas maravilhas. Quando você clama, o Senhor responde. Jeremias disse, né? Ali no capítulo 13, versículo 33. Clama a mim e responderei-te e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Amém? E Deus também está nesta noite em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor. E logo viu e seguia o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Pode tomar o nosso assento em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, nós conhecemos essa palavra, né? O cego de Jericó. Quando o Senhor estava ali, eu creio, a caminho de Jerusalém, tinha que passar ali por Jericó, né? E nós sabemos essa história desse cego. O que quer trazer nesta noite, irmão? O incentivo dessa campanha que eu creio, o maior incentivo é você buscar Deus em oração. É você clamar. Muitas das vezes, você às vezes está na beira do caminho pensando que você não tem valor, mas você é uma alma preciosa para o Senhor. Você faz parte desse corpo, você faz parte da igreja do Senhor. Aleluia. Deus tem um chamado na sua vida. O maior incentivo dessa campanha é para nós se levantar na oração. O maior incentivo dessa campanha é de você se fortalecer no poder de Deus, é de você saber que você é um instrumento, que você é um membro que você louva, que você adora. O cego Bartimeu, irmão, ele estava ali na beira do caminho. Ele estava ali numa situação difícil, rejeitado pelos homens, rejeitado pela sociedade, às vezes desacreditado até de si mesmo. Mas ele ouviu ali aquela multidão. Você pensa uma pessoa cega, física, ela ouvindo só as pisadas, ouvindo só as vozes, aquele povo ali alvoroço. Jesus, vem aí o Filho de Deus. Outros dizendo, não, olha, está sendo curado. Ele não mediu esforço, irmão. Quando ele viu isso, ele tomou logo posse. Ele não quis olhar aquela multidão, disse que era multidão. Uma multidão ali não era 50 pessoas, 100 pessoas, eram milhares de pessoas. Então o que ele fez naquele lugar? Ele começou a gritar, ele começou a clamar. Quando você estiver na oração, clama, irmão. Não olha para o seu irmão que está do teu lado, não. Vai dizer, esse irmão é doido, para que tudo isso? Está gritando. Irmão, quem sabe a dor que você está sofrendo é você. Quem sabe a angústia que você está passando é você, é eu. Não é o seu irmão que está do seu lado, não. Muitas das vezes o irmão vai te criticar, esse irmão está louco, não precisa disso, para que esse exagero? Mas se o cego tivesse ouvido aquele povo falando, cala a sua boca, para com isso, não precisa disso, ele não tinha alcançado o seu milagre. E nessa noite não é diferente. Você sabe, aqui nós estamos buscando, irmão, sabe o que nessas últimas horas? É o socorro espiritual da nossa alma. Nós estamos enfraquecendo na fé, nós estamos deixando se levar pelas coisas deste mundo. Nós estamos parados, não estamos fazendo nada para o Senhor. Eu falo de mim mesmo, irmão.
sentido desse começo dessa oração é para você se despertar. O propósito que Deus te chamou. Deus não está preocupado que se você caiu, se você pecou, Ele está preocupado que é de te perdoar, é de você se arrepender, é de você largar as práticas do pecado, é você voltar o coração para Deus, é você colocar a sua vida no altar, esquecer o passado e saber que você tem um advogado que te justifica diante de Deus. O cair é como, levantar é de Deus. Todos aqui têm pecado, todos aqui têm fraqueza, todos aqui têm dificuldade, todos aqui têm tribulação, têm luta. Só você sabe a sua vida no seu trabalho, na sua casa, na sua família. É muito fácil você vir aqui criticar, irmão caiu, está bebendo cachaça, está se drogando, mas a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros, não é jogar não. Você não fraquejou, Deus falou que Ele é poderoso para levantar e eu sou sujeito a fraquejar. Hoje eu estou aqui, você está aqui, mas amanhã nós não sabemos. O dia da manhã só pertence a Deus. Nós temos que amar uns aos outros, abraçar uns aos outros, amadurecer na presença de Deus. Eu creio que essa oração que Deus te chamou não foi só para uma campanha, mas foi para você se despertar. Como está a sua vida, como está a sua situação. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. O nosso inimigo, nós não vê ele, mas ele vê nós a todo momento, a todo instante, a todo segundo. Ele vê você dormindo, ele vê você no seu trabalho, ele vê você na sua casa, ele vê as suas atitudes, os seus comportamentos, ele vê tudo, irmão. E só nós podemos vencer Satanás é pela fé. O cego Bartimeu, ele recebeu o seu milagre, foi pela fé. Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Ele vai, a tua fé te salvou. É a fé, que move a montanha. Em Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a grande prova das coisas que não se vê. Por elas os antigos alcançaram testemunho diante de Deus, porque eles alcançaram. Ele fala de Abraão, quando Deus tinha uma promessa na sua vida: sai da tua parentela, sai do teu povo. Você pensa, você tem que muitas das vezes largar a sua família, largar o seu convívio ali que você está bem, no conforto, e às vezes ouvir a voz de Deus, ir para o deserto, viver em tendas, viver ali, mas Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus quer que você entre no ano de 2021 fervoroso na oração. Não é ficar no acomodismo, é nós se despertar na presença de Deus. É nós fazer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos proporcionou o chamado. Não é ficar olhando para o irmão: irmão, estou indo para a igreja, o irmão fica falando da minha vida e fica falando assim: não, irmão, nós estamos aqui para olhar para Jesus. Se nós olhar para o homem, nós vamos cair, nós vamos ficar no meio do caminho, nós vamos ficar na beira da estrada, nós vamos voltar para trás, nós não vamos vencer. Nós temos que vencer em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que nós só vencemos pela fé. E essa fé que você está aqui nesta noite. Glória a Deus. Você entrou aqui nessa porta às vezes desmotivado: poxa, meu filho está na cachaça, meu filho se afastou da presença de Deus, eu estou fraco. Mas é aqui que você vai ganhar força. Amém. A luta está grande na minha casa, no emprego, desemprego, na vida sentimental, espiritual, tem várias áreas. Como você vai vencer? É na oração. Muitas das vezes você não tem força para orar em casa, vem orar na igreja. Até eu não tenho força, o irmão aqui não tem força. Eu chego em casa cansado, trabalho, afadigado, já vem uma coisa, vem outra, vem aquilo. Então é na igreja que nós temos que vir orar. É na igreja. Às vezes você quer orar em casa, o marido já começa a te perturbar, já começa a dizer: não, tenho que correr para a igreja. O salmista Davi disse o que? Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Aonde vem o socorro de Cristo? O socorro é na igreja, na casa de oração. Amém. Aqui você vai se lamentar, aqui você vai chorar, aqui você vai gritar. Clama, irmão. Quando você vir na igreja, vem clama, entrega a tua causa. Fica preocupado lá com a tua casa, o que você vai comer, o que você vai beber, o que amanhã você vai vestir. Não, o dia da manhã pertence a Deus. Você fica preocupado com muitas das coisas lá. Ah, meu Deus, mas e amanhã? Amanhã é de Deus, irmão. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que crer no que Deus prometeu na nossa vida. O vento vem, o filho começa a usar droga, começa uma tribulação doida. A gente fala: meu Deus, mas eu oro tanto, eu clamo tanto, não vejo nada acontecer. Mas na hora certa o Senhor vai dar vitória. Amém. Na hora certa o Senhor vai fazer o milagre. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, de plantar, de colher, de nascer, de morrer. Há tempo para tudo tem um propósito debaixo da mão de Deus. Se você está passando essa luta, essa prova, é porque Deus tem um propósito na tua vida, é porque Ele te chamou, porque Ele sabe que você é capaz para vencer essa luta, para vencer essa prova, para vencer essa dificuldade na sua vida, aquilo que te chamou.
olha para quem Deus te chamou. Se você é um obreiro do Senhor, se levanta na obra do Senhor, busca. Eu também, irmão, me encontro fraco, mas nós temos que vir para a igreja. Nós somos de carne e osso, nós somos fracos. Vem o pecado do pensamento, vem o pecado do espírito, vem o pecado de várias maneiras. Para Deus não tem pecado pequeno e grande não, para Ele é a mesma coisa. Então nós temos que pedir a Deus que Ele venha nos perdoar do nosso pecado, buscar arrependimento, buscar na oração. Creia, irmão, continua. A Bíblia diz que está se arrastando, mas vem, que Deus vai te levantar. Hoje você está fraco, mas amanhã você está forte em nome de Jesus. Porque nós somos o exército do Senhor, nós somos a geração eleita que o Senhor chamou, o povo sacerdote de Deus. O Senhor já conhecia que você ia falhar, o Senhor já conhecia que você ia pecar, Ele conhece você. Ele disse para Jeremias, eu conheço, eu te formei dentro do ventre da tua mãe, eu conheço o teu deitar, o levantar, eu conhecia tudo dele. Ele colocou as palavras na boca dele para ele falar, porque Jeremias disse, eu não sei falar, Senhor. E ele disse, por acaso quem fez a boca não fui eu, quem fez o ouvido não fui eu, quem fez tudo foi Deus, quem fez você foi o Senhor. Ele já sabe de tudo, irmão. Ele sabe o amanhã, Ele sabe o depois da manhã, Ele sabe tudo, irmão. Então crê nas tuas promessas, crê no teu milagre, amém? Amém.